Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta através das ondas da Rádio Boa Notícia FM, chegando até o seu lar, chegando até o seu automóvel, chegando até o seu ambiente de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, capelão da Polícia Militar do Maranhão. E aproveito para saudar a família militar do 4º BPM de Balsas, toda a família militar do CPAI 6, região aqui do nosso sul do Maranhão. Quero saudar também a todos os párocos e vigários paroquiais da Diocese de Balsas, assim como o nosso bispo Dom Valentim Fagundes de Menezes. Nos sintamos todos irmanados na mesma fé, na mesma esperança, nesta caminhada para celebrarmos o Natal de Jesus, reavivar a fé, a esperança em nossa vida, em nosso coração a cada dia. A cada dia somos convidados a celebrar esta festa tão importante do nascimento de Jesus no seio da humanidade, trazendo para nós a esperança de dias melhores, trazendo a esperança da superação de todo o sofrimento, de toda a dor, a superação até mesmo da morte, o nosso último combate. E o Senhor, pela sua graça, pela sua força, pela sua onipotente, nos restaurará para uma vida nova junto ao Pai. Porque Jesus se apresenta como o caminho, como a verdade e como a vida. E diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. De modo que na cruz ele abre os seus braços, derrama o seu sangue e abre para nós as portas da eternidade. Então, através dele, somos convidados a passar. Ele é esta passagem estreita que teremos que fazer para chegar até o Pai. Hoje celebramos de modo especial uma data muito importante na história da Igreja Ocidental, né? Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um dogma de fé, né? A concepção da Virgem Maria. Então nós temos uma verdade de fé que foi estabelecida, né? E hoje relembramos este dogma tão importante, essa história tão importante, que foi motivo de muita discussão, de muito debate na história da Igreja, mas chegou ao ponto de se estabelecer esta verdade de fé sobre a concepção de Maria. Então nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema e percebendo que a nossa vida como história, ela vai ganhando sempre novos significados, se refazendo, se aprimorando, e isso é muito importante. Isso é resiliência. Quando olhamos a nossa história, quando olhamos a nossa vida, refazemos os nossos passos de modo positivo, encontrando sempre um significado novo. Isso nos ajuda a lançar os nossos horizontes, a nossa perspectiva, a nossa vida para o futuro. Quero saudar a você que está aí na zona rural da cidade de Balsa, das cidades circunvizinhas, que estão aí sintonizados conosco neste clima agradável, nesse tempo chuvoso, em que a natureza se revigora, a força da terra vem na sua plenitude, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo a possibilidade de uma boa colheita. Então vamos aproveitar este tempo para lançar as sementes na terra, terra boa,
vamos preparar bem esta terra, cuidar das plantas que queremos que frutifiquem, que queremos que elas se desenvolvam. Vamos preservar a natureza. É muito importante nesse tempo em que olhamos para a natureza revestida na sua beleza. Isso revigora a nossa fé, revigora a nossa esperança e nos traz uma alegria, um bem-estar. Diferente de quando lembramos do verão, né, daquele tempo seco, né, as queimadas, a fumaça e aquela situação toda desagradável, problemas respiratórios, pessoas com dificuldades de respirar, com alergias, enfim. Mas agora é novo tempo, é tempo de chuva, é tempo de esperança, é tempo de vida nova, é tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de semear. Então, caro ouvinte, você aí da zona rural, parabéns pela sua iniciativa de ter escolhido o campo como forma de vida, né? Como de cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar das plantas. Você que lê os sinais dos tempos, aí parabéns pela sua iniciativa. Quero saudar também todas as pessoas da cidade que estão sintonizadas conosco nos seus automóveis, nas suas residências, no seu ambiente de trabalho, as pessoas que estão se locomovendo aí nas vias do nosso estado e dos estados circunvizinhos, aonde chega aí o nosso sinal, a nossa saudação especial, que você chegue bem ao seu destino. Mantenha a atenção, mantenha o cuidado, esse é um tempo, né, que requer muita atenção. Então, saudação a você, caro ouvinte. Quero saudar também as pessoas que estão inscritas no nosso canal Saúde Mental e Resiliência, que participam, que deixam o seu comentário, né, deixa a sua observação. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento no nosso canal. A sua audiência é muito importante no processo de evangelização. Vamos divulgar a palavra de Deus, o Evangelho do dia. Muitos colegas se dedicam nesse trabalho de elevar e levar a palavra de Deus aos corações das pessoas que precisam. Seja você também um anunciador, um evangelizador. Faça chegar a palavra de Deus a quem precisa, esta palavra de ânimo, esta palavra que nos fortalece, esta palavra que nos revigora. É isso aí, caro ouvinte. Vamos para a nossa antífona de entrada na liturgia diária de hoje, dia que celebramos a festa da Imaculada Concepção de Maria. Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada de suas joias. Essa antífona nós vamos encontrar em Isaías 61:10. É isso aí, vamos consagrar a Deus o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, né? Essa oportunidade que Ele nos deu de vivenciar o dia de hoje, de estar aí no repouso do nosso lar ou nos locomovendo para chegarmos bem ao nosso destino. Consagração do dia. Senhor, meu bom amigo, meu Pai e meu irmão, por mais esta jornada, a minha gratidão. É mais um novo dia que a meu encontro vem. Protege todos quantos eu amo e quero bem, que eu saiba acolher, sorrindo e com paciência, aqueles que estiverem sob minha influência. Senhor, eu te ofereço no altar de cada dia trabalho e cansaço, reveses e alegria. Se a vida for calvário, se a vida for Tabor, Senhor, fica a meu lado com o teu eterno amor. Servir a meus irmãos tracei como ideal. Eu quero prosseguir de fronte fraternal. E peço a tua bênção, agora em despedida. É teu, mas este dia é tua a minha vida. Confiemos a nossa vida, confiemos a nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos,
ao Senhor. O evangelho de hoje, caro ouvinte, é o evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Oração do dia. Ó Deus, que preparaste uma digna habitação para o vosso Filho, pela imaculada concepção da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Concedei-nos chegar até vós purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Isso aí, caro ouvinte, acabamos de ouvir, né, o Evangelho do dia, nesta data especial, que lembramos o nascimento de Maria, a concepção extraordinária dela e o dogma da fé que foi instituído como verdade teológica, verdade de fé, né? Verdade de fé. E sobre isso nós vamos estar conversando um pouco, né, sobre essa história. Vamos estar nos servindo de um artigo publicado no site da Canção Nova, um artigo que traz informações aí sobre este dogma, né, este dogma da Virgem Maria, né, da concepção de Maria. Então, fique conosco, participe conosco, né, se intere mais desta situação da história, conheça um pouco da história desse dogma, né, da Virgem Maria. E nós percebemos no texto de hoje esta visita extraordinária do mensageiro de Deus, que envia até Maria, esta jovem, né, prometida em casamento a José, e começa um diálogo extraordinário, um diálogo fabuloso. E diante deste diálogo nós temos aí
um recado, né? O anjo diz a Maria que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, né? Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E o anjo diz, né, quando ele chega: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, né? Que saudação maravilhosa essa, né? Esta percepção do anjo e esse reconhecimento que o Senhor está com ela. Então ele diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então Maria, ela fica perturbada com aquela saudação, né, tão entusiasmada, tão empolgada, palavras tão lindas, tão belas, que sai da boca do anjo e chega até os seus ouvidos, chega até o seu coração, e ela não entende, né? E o anjo diz logo em seguida, né, não tenhas medo, não tenhas medo. Olha aí, ó. Então o Senhor pede que superemos os nossos medos. Não tenha medo, confie, acredite, né? Não fique apavorado, né? Não deixe que o pânico se torne algo recorrente na sua vida, né? Que a ansiedade ela não chegue ao ponto de se tornar uma crise de pânico, né? Com pensamentos negativos na sua vida. Não tenha medo, confie, né? Confie no Senhor, né? Não deixe que as armadilhas mentais, que as armadilhas sentimentais tome conta da sua vida, da nossa vida. Vamos estar vigilantes e cuidando bem da nossa saúde mental, do nosso bem-estar. E o anjo diz: não tenhas medo, Maria. E esta frase poderia ser para cada um de nós: não tenhas medo, José, não tenhas medo, Pedro, não tenhas medo, Aires, enfim, né? Nos sintamos envolvidos nesta afirmação do anjo, né? Não tenhas medo, né? Porque encontrastes graça diante de Deus. E aí o anjo vai dizer: olha, eis que conceberás e dará à luz a um filho, e tu porás o nome de Jesus, né? O anjo já profetiza, né? Ele já profetiza, ele já anuncia aquilo que irá acontecer e como a criança deve ser chamada, né? Ele é muito preciso na sua informação, né? E ele diz ainda a respeito do futuro de Jesus, né? Como ele vai desenvolver o seu ministério. Ele diz: olha, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? O reino de Deus não tem fim, né? Este processo que cresce devagar como uma semente de mostarda, né, como fermento que a mulher põe na massa, e o reino de Deus que se constrói nas nossas relações interpessoais, à medida que construímos relações de amizade, de fraternidade, de entendimento, de paz e harmonia, nós já experimentamos esse reino de Deus em nossa vida. Então não vamos estar promovendo esse reino da discórdia, da desunião, da intriga, da inimizade, da desconfiança e do medo, né, em nossas ações, né? Vamos procurar estar construindo em nossa casa, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, seja nos ambientes de lazeres, seja no ambiente de trabalho. Vamos construir um clima de paz, um clima de harmonia, para que possamos experimentar já aqui e agora aquilo que almejamos um dia viver em plenitude na casa do Pai. Então vamos, caro ouvinte, cara ouvinte, nos sintonizar cada dia mais no Senhor, na sua mensagem, na sua palavra, e sermos promotores
deste reino de Deus, desse reino que não terá fim. E Maria pergunta ao anjo, né? Como acontecerá isso se não conheço homem algum, né? Como acontecerá isso se não conheço homem algum, né? Aqui o verbo conhecer, né? É sinônimo de habitar, né? De morar, de estar junto, né? De não ter tido relações sexuais, né? com alguém, né? Enfim, ela diz que não conheceu homem algum, né? O conhecer aqui é diferente, porque ela já estava prometida em casamento, né? Estava prometida a José. Ela conhecia José no sentido cognitivo, mas não teve nenhum envolvimento a ponto de engravidar. Então ela pergunta como vai acontecer isso. Aí vem a resposta milagrosa, a resposta fabulosa, né? Fruto da graça de Deus, né? O anjo vai dizer: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E aí nós temos aí esta afirmação extraordinária, né? Então, o anjo explica como vai acontecer, quer dizer, a sombra, né? O envolvimento, a luz de Deus, né? Cobrirá, né? Envolverá Maria, e daí vai surgir o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, né? Que vai ser concebido dessa forma extraordinária, desta forma fantástica, né? E aí o anjo ainda dá um exemplo para tranquilizar Maria. Ele diz: olha, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho já na velhice, né? Isabel já estava desesperada, esposa de Zacarias, que era sacerdote, né? Que até então não tinha conseguido um filho, né? Era considerada estéril. Ou ela ou o marido, não sabemos, né? Naquela época não tinha como fazer exames, enfim, mas a culpa sempre recaía sobre a mulher, no caso da infertilidade. E nós temos aí então Isabel, que vivia angustiada por não dar um filho ao seu marido, né? Não ter um sucessor na sua casa, e o anjo diz que ela concebeu também na sua velhice. E o anjo depois vai dizer: olha, para Deus nada é impossível. Essa é uma outra frase importante. Para Deus nada é impossível. Vamos confiar, né, que Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias, inclusive na nossa vida e na vida das pessoas. Vamos abrir os nossos olhos para perceber a ação de Deus na vida das pessoas, em nossa própria vida, a todo dia, a todo momento. Quer dizer, só a graça de estarmos vivos, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, é motivo de alegria, né? As coisas podem mudar a qualquer momento na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso é importante estarmos sempre atentos e vigilantes a todo momento, né? E o anjo, né, dá essa notícia extraordinária. Então, Maria vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então nós temos aí Maria que se coloca como serva, né? Serva obediente, serva fiel, serva solícita e disponível ao Senhor, né? Ela entrega-se ao Senhor. Que seja feito não a vontade dela, mas a vontade do Senhor. Aqui outra lição importante que o texto nos ensina, né? Às vezes nós pedimos tanto que o Senhor faça a nossa vontade, realize os nossos desejos, supra as nossas necessidades, mas poucas vezes nos colocamos nesta atitude mariana de disponibilidade, de entrega, de doação, pedindo que
a vontade dele se faça em nossa vida. E não é fácil, porque temos que aprender a discernir qual a vontade, qual o propósito de Deus na nossa vida, que às vezes vem de forma que nós não conseguimos entender no primeiro momento, né? E é importante estar atento, vigilante, para discernir a vontade de Deus em nossa vida, como Ele fala conosco, através de quem, através de que situações, através de quais acontecimentos em nossa vida o Senhor está enviando os seus anjos para nos dizer, para nos avisar de certas coisas. Então, temos que ter esta confiança, esta esperança e esta capacidade de discernimento no Espírito do Senhor. E diante desse texto, né, que nós acabamos de ouvir, vão acontecer muitas discussões ao longo da história, né? Então, a respeito do nascimento de Jesus, né? Então nós vamos ter várias discussões teológicas, se Jesus Cristo era verdadeiro homem, verdadeiro Deus no sentido divino. Então muitos debates teológicos, muitas discussões dentro da sistemática teológica para entender, para compreender esse mistério, né? Desvendar esse mistério que foi revelado, né, através de Jesus. Ele que revelou aos simples, aos humildes, escondeu aos sábios e entendidos, né? Mas os sábios e entendidos, na sua capacidade de reflexão, né, e amadurecimento teológico, então sempre se propuseram a especular, né, a raciocinar, a refletir sobre a nossa fé. Então, e o Papa depois vai dizer, o Papa João Paulo II, né, que duas asas são importantes no processo de conhecimento, né, no processo cognoscivo, né, que é a razão e a fé. Então nós temos a fé e temos a razão. Temos que saber usar esses dois instrumentos para fazermos um bom voo equilibrado, né? Se você usa só a fé e quer resolver tudo à base da fé, colocando tudo de uma forma assim até superficial, né? Porque uma fé que não é aprofundada é uma fé superficial, ela acaba levando à superstição e a certos desvios, né? Então não podemos estar arrogando tudo para a fé, né? Nós temos a fé, temos os desígnios de Deus, temos a vontade de Deus e tem também a vontade humana, né? Tem os desígnios da vontade humana, nós temos a liberdade, né? O livre arbítrio para agir, para fazer as nossas escolhas, para fazer as nossas opções. E às vezes no exercício dessa liberdade fazemos escolhas erradas, escolhas que às vezes não nos dá alegria, não nos dá satisfação, mas dor, sofrimento, né, e dor de cabeça. E aí não temos que estar culpando a Deus por conta das nossas escolhas, por conta das nossas opções, né? Nós temos que reconhecer que fracassamos às vezes em nossas opções, em nossas escolhas. Fazemos escolhas erradas. E que bom que temos a oportunidade de consertar, né, de melhorar, de refazer na medida do possível a nossa vida, né, nos readaptarmos a partir da concepção, né, de um erro, né. Então é importante ter sempre isso em mente, né. Mas o Senhor tem o seu propósito, tem o seu desígnio, que é que todos tenham vida, e vida em abundância, que todos sejam felizes. Esse é um propósito de um modo geral. Mas o modo como vamos organizando a nossa vida, fazendo as nossas escolhas éticas e morais, é fruto
da internalização dos valores que vamos internalizando na nossa vida, fruto tanto dos valores quanto dos contravalores, né, que vão sedimentando os nossos hábitos, o nosso caráter como pessoa, né? E esses valores que vão direcionar o nosso agir, o nosso andar, a nossa ação, né? As nossas escolhas, as nossas opções. Por isso é muito importante uma educação de qualidade, uma educação que prima pelos valores, pelas virtudes, né? E pelo conhecimento da verdade, né? Uma educação que aguce a capacidade de reflexão, a capacidade de crítica, né? Porque a crítica, ela ajuda também o autoaprimoramento, né? O aperfeiçoamento das ideias, dos conhecimentos, né? Da superação de superstições e tantas outras formas de conhecimentos que têm a sua importância, mas nós buscamos sempre um certo aprimoramento no processo do conhecimento. Então, isso vai ser muito discutido. Então, nós temos aí a respeito da origem de Maria, né? O artigo aqui da Canção Nova diz o seguinte: a festa litúrgica que celebramos hoje exalta uma das grandes maravilhas da história de nossa salvação, a Imaculada Conceição de Maria. Durante toda a sua vida terrena, Maria foi livre da mancha do pecado. Essa verdade, reconhecida pela Igreja de Cristo, é muito antiga. Entre parênteses, aliás, entre aspas, entrando, o anjo lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas 1:28. Muitos padres e doutores da Igreja Ocidental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. Então nós temos aqui esta Maria, Mãe de Deus. Como entender isso, né? Se Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho. Esta é uma forma de linguagem teológica muito frequente na Igreja Católica, né? Quando dizer Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Porque Maria, sendo filha de Deus e escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, nós temos em Jesus a encarnação do próprio Deus em nosso meio, em nossa realidade temporal. E o próprio Jesus vai dizer: olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, é dentro desse contexto que nós chamamos Santa Maria, Mãe de Deus. Não no sentido que Maria, ela é a Mãe de Deus primeiro, né, desse motor imóvel que move todas as coisas, numa linguagem filosófica, aristotélica. Não, Maria é criatura de Deus e escolhida por Deus, mas ela se torna a mãe do menino Deus, né, de Jesus, que assume a nossa humanidade na sua pureza, na sua inocência. Aí no artigo aqui diz a repulsa, né? A Igreja Ocidental, que sempre amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Não por repulsa a Nossa Senhora, mas para conservar a doutrina da redenção operada por Cristo em favor de todos, né? A doutrina da redenção parte do princípio de que Cristo é o redentor da humanidade, ele reergueu a humanidade decaída do pecado, né? Aí vem a comprovação teológica. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões de escola sobre a Imaculada
Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Duns Escoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, pois a Santíssima Virgem era destinada a ser a mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus. Portanto, o Senhor, de fato, a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. Então, o franciscano João Duns Escoto, esse teólogo, filósofo, que você pode estar aí pesquisando sobre ele, muito interessante, ele, nos seus debates teológicos, ele se sobressaiu com a sua argumentação, com seu raciocínio, muito bom em sistemática, e confirmou, e a partir daí nós vamos ter este dogma de fé, este dogma a respeito da concepção da Virgem Maria, da concepção da preservação do pecado de Maria para dar a luz ao Filho de Deus. Aí no calendário romano, rapidamente, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio da sua mãe, Santa Ana, foi introduzida no calendário romano. José de Anchieta foi o apóstolo que propagou essa doutrina no Brasil. Desde o início da sua canonização, dedicou a esse mistério da Igreja. Então, José de Anchieta foi um grande propagador da Imaculada Conceição de Maria aqui no Brasil. Vê o dogma, O dogma, o que é o dogma? É uma verdade de fé, É uma verdade de fé, aceita no contexto religioso, no contexto católico. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Inefabilis Deus do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. Maria isenta do pecado original. Então, essa verdade teológica, essa verdade de fé, da concepção e preservação do pecado, de Maria do pecado, então aconteceu no ano de 1854, e o Papa responsável foi o Papa Pio IX. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, afirmou, ou confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette e para todos nós: eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Então nós temos aí, então, vários relatos que você pode estar aprofundando, se você que gosta de teologia, gosta dessas da Mariologia, que é uma disciplina da teologia que aprofunda aí sobre aquilo que diz respeito a Maria. Você pode estar pesquisando, aprofundando ainda mais e aprimorando o seu conhecimento e fundamentando a sua fé. Há pessoas que precisam desse aprofundamento, já tem outras que aceitam de imediato tais afirmações, como os antigos, muitos já entendiam isso, não precisaram de tantos debates teológicos e afirmações para entender que Deus viu em Maria algo extraordinário e com certeza a preservou e a poupou e a cuidou
durante toda a sua vida, para que ela pudesse ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Então, desse modo, Maria, ela assume um papel importante na história da redenção da humanidade, né? Eu, pessoalmente, gosto muito da história, né, de Maria, né, das histórias, das aparições. Gosto de estar lendo sobre elas, e me fascina a cada leitura nesse sentido, e ver como a fé, como a esperança, como Deus se faz presente na nossa história, tendo sempre um propósito, né? Eu, a partir do momento que conheci a história de Nossa Senhora de Aires, né, uma devoção portuguesa, lá na região do Alentejo, em Portugal, passei a estudar, a conhecer, e me esforcei muito para conseguir uma réplica lá do santuário de Nossa Senhora de Aires, em Viana do Alentejo, para também ter comigo, né, esta réplica. Estou fazendo uma capelinha lá em Sambaíba, lá numa chácara que tenho, né, doada pelos missionários do campo. Então, lá tem uma gruta, né, que estamos trabalhando para organizar esta gruta. Estamos dependendo de uma retro, né, para remover umas pedras e facilitar o acesso, né, em especial das pessoas mais idosas, que não têm tanta agilidade no seu movimento, para entrar até a gruta, né? E sobre a gruta estamos construindo uma pequena capelinha, e consegui também lá da Alemanha, né, de uma artista baiana que mora já há muitos anos lá na Alemanha, e uma artista renomada, Lene. Ela fez uma réplica da imagem lá do santuário. Ela é uma artista, né, trabalha com esculturas, com pinturas, né, tem mestrado em artes lá na Alemanha, uma pessoa que vive da arte, né, e ela me deu a graça, né, e a honra de fazer para mim esta imagem, a imagem de Maria com Jesus nos braços, né? Jesus nos braços, ali é uma piedade, né? Uma pietà, e inspirada nesta devoção de Nossa Senhora de Aires, lá na região de Viana do Alentejo. Em uma outra oportunidade vamos estar conversando sobre essa devoção portuguesa e como ela se originou, uma devoção muito antiga, né? Naquela região. É uma região agrícola, né? É uma região de agricultores, é uma região de criadores de gado, né? É uma região de criadores de cavalo. Tem uma grande procissão que eles fazem, né? Com muitos cavalos, né? Uma procissão aí em torno de 100 quilômetros, né? E é muito interessante, é uma devoção voltada para o homem do campo, o homem da roça, né? O criador de gado, o cultivador da terra. E dentro desse contexto é que vai surgir esse imponente santuário lá na região do Alentejo, um santuário que conserva um valor extraordinário em obras artísticas, né? Obras de arte, obras barrocas, né? É um santuário aí do século XVII, século XVIII, né? E que foi, né, começada a sua construção, mas a devoção é muito mais antiga, né? Remota aí aos primórdios da cultura portuguesa. Então, caro ouvinte, eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação nesse bate-papo mariano, nesse dia em que celebramos a concepção extraordinária de Maria, para assim dar também de forma extraordinária a concepção de Jesus para toda a humanidade. Quero pedir pela intercessão da Virgem Maria, a escolhida de Deus, a mãe de Jesus,
a bênção para todos nós, seus filhos, através da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique conosco, inscreva aí no nosso canal, participe, divulgue aí os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.